De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente 7 horas. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E a gente volta a falar dos casos da área policial, porque um homem foi morto na noite de ontem durante troca de tiros com a polícia no bairro Santo Antônio. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes deste e de outros casos para a gente. Olá, Fred, muito bom dia. O que a polícia conta? Qual foi a circunstância desse crime? Adriane, bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária, uma dupla estava cometendo arrastões aqui na zona oeste da cidade de Manaus. Segundo a PM, uma das vítimas avisou uma viatura da PM que estava fazendo patrulhamento na área. Foi quando os policiais começaram uma perseguição à motocicleta, que inclusive estava sendo utilizada pelos criminosos. Ela tinha sido roubada. Em determinado momento, então, esses dois bandidos conseguiram sair da moto, pularam um muro de um estaleiro e se esconderam debaixo de uma carreta. A polícia continuou as buscas pelaquela área. Foi quando o celular de um dos bandidos tocou e aí os policiais perceberam que eles estavam escondidos debaixo do veículo. O bandido, ao perceber que foi visto, atirou contra a PM, que também precisou revidar. Os dois foram atingidos e levados a hospitais aqui da cidade de Manaus. O Igor, de 20 anos, foi levado para o SPA do São Raimundo. Ele não resistiu aos ferimentos. Igor Neves, o nome dele. Já um outro suspeito foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, onde segue internado. Por enquanto, a gente não tem informações atualizadas sobre o estado de saúde desse outro suspeito que está no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. O corpo de Igor Neves foi levado para o Instituto Médico Legal. Adriane. Agora, falando de um outro caso, uma mulher foi presa suspeita aí de praticar roubos. Geralmente as vítimas eram homens, né? Como é que ela conseguia deixar essas vítimas vulneráveis, Fred? A Luciana da Silva Craveiro, de 40 anos, era conhecida como a musa do Roupinol. É um medicamento utilizado principalmente por pessoas que têm problema de insônia, deixa a pessoa mais adormecida. Então, ela utilizava esse medicamento para cometer esses crimes. Segundo as investigações da polícia, ela conseguia as vítimas em bares espalhados aqui pela capital amazonense. Então, quando conseguia conquistar essa vítima, dava um jeito de colocar esse medicamento na bebida da pessoa que ficava adormecida e ela cometia o roubo majorado. A Luciana já tinha um mandado de prisão preventiva expedido contra ela desde o ano de 2017, mas só agora os policiais conseguiram prender. Ela foi presa pelos PMs, aliás, pelos policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia. Agora acredite, com a prisão da Luciana, a polícia está à procura de Luana Craveiro de Castro, 23 anos. Observou que os sobrenomes são iguais? São mãe e filha. E a Luana, de acordo com a polícia, comete o mesmo tipo de crime também utilizando esse medicamento. Segundo ainda as investigações, há indícios de que mãe e filha, em determinado momento, cometeram o crime juntas, ou seja, iam para os bares e conseguiam essas potenciais vítimas. Em um dos casos, a polícia acredita que elas tenham cometido o crime de roubo majorado contra um idoso de 63 anos. A Luciana, que foi presa, já foi levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A polícia segue à procura de Luana. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com os policiais, fazer uma denúncia anônima para que a polícia consiga chegar até a Luana e ela não faça mais vítimas por aí. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma adolescente de 15 anos. Os abusos aconteciam desde o ano passado. A família mora aqui na terceira etapa do bairro Alvorada, na zona oeste da cidade. Uma família de 8 filhos. A mãe, que mora com um sucateiro, tem 3 filhos com este homem. Entre esses filhos está uma adolescente de 15 anos. A jovem teve o seu comportamento mudado, o que foi percebido na escola.
Isso porque ela vinha sendo abusada desde 2018, quando tinha 14 anos. E segundo a polícia, esses abusos incluíam violência sexual, violência física e ameaças. Alguém percebeu o que estava acontecendo, fez a denúncia por meio do Disque 100 e a polícia veio até a casa da família verificar o que de fato estava acontecendo. Tem uma equipe que verifica, vai em loco, chama essa mãe, chama esse responsável para que a gente possa ouvir essa vítima. E foi constatado de fato que ela vinha já há algum tempo sendo abusada sexualmente pelo padrasto, que além da violência sexual ainda praticava violência física contra ela, e ela se sentia com isso tolhida, impedida de denunciar. Era perceptível o comportamento dele na vizinhança, na escola, e então em vários levantamentos verificamos que realmente se tratava de um perfil de um padrasto abusador, e de imediato ela foi afastada da família para um abrigo provisório até que pudesse resolver a situação de uma forma mais definitiva. A denúncia foi realizada no dia 16 de abril. Com base nas investigações, a polícia pediu a prisão do suspeito e a justiça determinou a prisão, expediu o mandado de prisão no dia 28. De acordo com a delegada que está à frente do caso, a delegada Joyce Coelho, a mãe dessa vítima não sabia o que estava acontecendo dentro da própria casa. Pelo que a gente pôde perceber, é uma família grande de 8 filhos, a menina se calava com medo, ou que ocorre também uma grande dependência nesses casos, até financeira mesmo, desse abusador. Então ela falou que não tinha relatado para a mãe por medo, porque era espancada pelo padrasto, ele exercia essa vigilância constante em cima dela, e quando se via uma oportunidade, ele ia lá e reiterava o estupro, o abuso. E aí a mãe, nós pudemos perceber que realmente naquele momento ela foi cientificada aqui na delegacia que isso estava ocorrendo no interior da família dela. O sucateiro de 25 anos teve a identidade mantida em sigilo, não para protegê-lo, mas sim para proteger a vítima, porque tendo em vista a relação de proximidade e parentesco entre eles, esta vítima seria facilmente reconhecida na rua, no bairro, na comunidade em que vive. O sucateiro, como foi preso em cumprimento ao mandado de prisão, deverá ser encaminhado, depois de ouvido na delegacia, encaminhado para o sistema prisional e deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Uma denúncia a gente pode garantir aí a integridade de uma vítima, o desenvolvimento dessa adolescente, a gente pode até salvar uma vida. Então, quem souber de algum fato, não se omita, porque quando você se omite, você acaba ajudando o abusador a continuar perpetuando o seu crime de uma forma impune, né? Então, assim, nós temos várias portas de entrada, as denúncias chegam aqui através do Conselho Tutelar, através de denúncias da escola e através do Disque 100. O importante é não se omitir, não precisa se identificar e com isso a gente demonstra que uma denúncia anônima aí, culminou nessa prisão desse abusador, um abusador quanto mais frequente, crônico e que estava lá infiltrado no seio de uma família, causando todo tipo de prejuízos físicos e emocionais a essa adolescente. E a brutalidade da violência contra a mulher assusta e parece ser crescente. E muita gente não sabe que, além das agressões físicas, o abuso moral e as humilhações também são considerados crimes. E para ampliar o amparo às vítimas desde o início desse tipo de violência, deputados estaduais e federais têm apresentado diversos projetos de lei. Foram 5 anos de muitos abusos. O relacionamento foi cheio de agressões físicas e psicológicas, mas esta dona de casa quis dar um fim a tudo isso e procurou a polícia. E conversar com uma mulher logo no primeiro atendimento, segundo ela, fez toda a diferença. Um homem pode chegar a perguntar por que a gente conviveu, sem entender que durante 5 anos a gente ficou com aquela pessoa. No início mostrou ser uma coisa, com o passar do tempo mostrou ser outra, agressiva, não entender a gente. A mulher não, ela já procura entender do jeito que, do início que aconteceu até o fim.
A Lei Maria da Penha prevê que as vítimas de violência doméstica devem ser atendidas preferencialmente por mulheres, mas não especifica percentual de servidoras no atendimento. Um dos projetos que tramita na Assembleia Legislativa quer estabelecer que as servidoras sejam maioria, com pelo menos 60% dos cargos ocupados nos canais de atendimento à mulher. E trazem como mecanismos de proteção segurança a ela, e ela vem denunciar. Quanto mais segurança para a mulher, mais ela vem denunciar, contar o que está acontecendo e sai do ciclo de violência doméstica. Por isso que eu aplaudo toda iniciativa de lei que vem em prol à mulher. Outra proposta, dessa vez no Congresso Nacional, quer simplificar o processo para o agressor responder também pelos crimes civis relacionados à denúncia, como o de danos morais. A titular da Delegacia da Mulher explica que hoje é preciso dar início a uma segunda denúncia, o que alonga o tempo de resolução do caso na Justiça. Quando a vítima chega aqui, ela quer que seja resolvido os dois ao mesmo tempo, tanto o criminal quanto o civil, e quando a gente informa que aqui faz o criminal e que ela vai ter que contratar alguém, ou um defensor público, ou um advogado, para iniciar desde o comecinho novamente o processo civil para conseguir uma indenização, se torna muito complicado para a vítima, que já está sofrendo uma fragilidade muito grande pelos fatos que ela sofreu. Tratar a causa da doença é uma forma de combater a violência doméstica. A Sejusc foi o primeiro órgão do país que iniciou o serviço de responsabilização e educação ao agressor. Aqui, eles têm a oportunidade de entender o processo desse tipo de violência e o respeito à mulher. É um trabalho de formiguinha, né, que nós falamos. Às vezes eu falo até que é um trabalho do beija-flor, né, mas ele está dando resultado. Tem pessoas que saem daqui, já voltam para a sua família, para o seu lar, para os filhos, né, que é o mais importante. As rodas de conversa acontecem a cada 15 dias. Já participaram desse encontro mais de 300 homens desde 2012, quando o serviço começou no Amazonas. Este homem, que preferiu não ser identificado, responde na justiça por agredir a ex-companheira, mesmo que na época nem entendesse muito bem o que era violência doméstica. A violência contra a mulher não é só você agredir a mulher, não é só você espancar e bater. E tem várias formas de você fazer violência contra a mulher. E só fui descobrir isso quando eu cometi esse crime. E eu estou aqui pagando. E em Parintins, um rapaz de 19 anos que, segundo testemunhas, estava visivelmente embriagado, desferiu golpes de canivete contra 3 amigos. A discussão começou em um posto de combustível na zona leste da cidade. Aqui em Parintins, uma noite de diversão por pouco não termina em tragédia. O jovem Ronan Teixeira, de 19 anos de idade, esse que aparece usando lente, estava bebendo com 3 homens na conveniência de um posto de combustível no bairro Palmares, zona leste da cidade, quando, de acordo com testemunhas, eles começaram a discutir e travar a luta corporal no local. O Ronan, visivelmente embriagado e com uso de um canivete, lesionou os 3 colegas. Um deles sofreu um corte no braço esquerdo. O outro sofreu corte no tórax e na altura do pescoço. E o terceiro na mão esquerda e no braço direito. Os feridos foram socorridos por moradores e levados para o hospital Jofre Cohen. No posto de combustível, após a polícia militar ser acionada, o jovem foi preso. O Ronan foi conduzido para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis, onde deve ficar à disposição da Justiça. Preste atenção nessa história envolvendo um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido no Porto de Maués por tentativa de homicídio. A PM informou que o garoto atirou no pai do atual namorado da ex dele, pois teria sido traído. O crime aconteceu em Nova Olinda do Norte. Só que há 3 anos, esse mesmo rapaz já havia matado um colega pelo mesmo motivo. Apesar da pouca idade, a ficha infracional do adolescente é extensa. Em 2014, ele matou com várias terçadadas um colega dele após uma suposta vingança. Nessa época, ele foi apreendido e depois de 45 dias internado, foi posto em liberdade. Mas antes desse homicídio, ele já respondia
por 3 tentativas de assassinato. Cansada de tanto desgosto, após ele aprontar tanto, a família dele levou ele para morar em Nova Olinda do Norte, na esperança que ele mudasse de vida. Na nova cidade, ele até tinha melhorado de comportamento, mas aquele menino problemático do passado voltou a agir. Em Nova Olinda, ele tinha uma namorada, só que a jovem decidiu terminar o relacionamento e pouco tempo depois assumiu um namoro com outro rapaz. Se sentindo trocado, traído, o adolescente decidiu se vingar novamente. Ele pegou um revólver e atingiu com um tiro o pai do namorado da ex dele. A vítima foi socorrida por moradores e ficou internada no hospital de Nova Olinda. Com medo de ser apreendido, o adolescente pegou uma lancha de recreio com destino a Maués. Só que a polícia da terra do Guaraná foi informada e quando a embarcação chegou no porto de Maués, ele foi apreendido. O adolescente foi conduzido para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués, onde deve ficar à disposição da Justiça. E esse não é o único caso no interior envolvendo um menor de idade. Lá no município de Borba, um adolescente foi apreendido e outras 3 pessoas presas por envolvimento em um estupro de crianças. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes sobre este e outros casos envolvendo adolescentes, né, Fred? Sim, né? Aconteceu no município de Borba, 151 quilômetros daqui de Manaus. A polícia lá da cidade conseguiu prender 3 homens entre idades de 26 e 37 anos de idade, além de um adolescente de 16 anos que acabou apreendido. Eles são suspeitos de envolvimento de abuso sexual contra crianças. A polícia sabe que esses casos são diferentes, isolados, né? Foram as prisões que aconteceram ontem, porém, cada um cometeu um crime contra uma vítima diferente. Em um dos casos, por exemplo, a polícia suspeita que o próprio pai tenha abusado sexualmente da filha de 6 anos de idade. Num segundo caso, foi o padrasto que abusou sexualmente da enteada de 8 anos. Num terceiro, os policiais chegaram à conclusão de que pai e filho tiveram participação num abuso sexual contra uma criança que é vizinha deles, lá em um bairro da cidade de Borba. Essa vizinha tem 8 anos de idade e ela iria para a casa dos dois porque lá tem uma criança, então ela iria brincar e era nesse momento que a vítima era surpreendida pelo pai e pelo filho. Existe também um outro homem que, segundo a polícia, ele ainda não foi preso. Ele também é suspeito de abusar sexualmente contra a enteada. Segundo os policiais, ele teria fugido lá do município de Borba, aqui para Manaus, e está sendo procurado. Todas as vítimas passaram pelo exame de conjunção carnal e os resultados confirmaram esses crimes. Os presos estão na carceragem da Delegacia Interativa de Polícia lá da cidade. Aqui em Manaus, a polícia conseguiu prender 2 homens e apreender uma adolescente. Segundo os policiais da Ronda Ofensiva Cândido Mariano, eles estavam em um apartamento no bairro de Petrópolis, na zona sul aqui da capital amazonense. Com eles, a polícia encontrou oxi, pasta base de cocaína, a própria pedra de oxi, uma espingarda calibre 16 com um cano raspado que aumenta o poder de fogo e ainda com a numeração raspada. Os 2 homens foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foram apresentados. Já a adolescente levada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Os 2 suspeitos foram identificados como Antônio Silva, de 25 anos, e o Diego Armando, de 31. Eles devem responder por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma de fogo e também por corrupção de menores, já que esta adolescente estava junto a esta dupla. Para variar, Adriane, inclusive, o que não é muito difícil de a gente encontrar, os 2 que foram presos pela polícia já tinham passagem. O Antônio já tinha cometido crime por uso de documento falso e adulteração de veículo. Já o Diego Armando por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Adriane. Obrigada, Fred, pelas informações.
E a polícia conseguiu prender uma quadrilha suspeita de cometer um duplo homicídio na Praça da Saudade, no centro de Manaus. O bando estava tentando cometer mais um crime no momento da abordagem. Segundo a polícia, o plano dos criminosos era cometer um triplo homicídio na noite de terça-feira. 2 homens foram executados, mas a terceira pessoa que estava na lista não foi localizada aqui nas proximidades da Praça da Saudade, que fica no centro da cidade. Os suspeitos fugiram. A polícia militar foi acionada, mas eles não foram localizados. Na noite de quarta-feira, os assassinos teriam decidido retornar aqui nas proximidades da Praça da Saudade para concluir o serviço. Mas eles não contavam com a presença da Polícia Militar. Os policiais da 24ª SICOM, que estavam monitorando essa área do centro da cidade, devido aos homicídios que estão ocorrendo aqui no centro da cidade. A Polícia Militar recebeu uma informação anônima sobre um carro que estaria estacionado na frente de um bar. Os PMs se deslocaram imediatamente aqui para essa área da cidade. E no momento que se aproximaram, eles notaram um veículo estacionado. Os policiais decidiram fazer uma abordagem e 3 pessoas estavam nesse veículo, inclusive uma mulher. Eles foram identificados como Anne Kaline Rodrigues, de 37 anos, o Janderson Ferreira, de 25 anos, e o William Rabelo, de 25 anos. Os policiais encontraram nesse veículo drogas e também uma arma de fogo que estava com o William. Eles foram interrogados e o William confessou imediatamente para os policiais que teria participado na noite de terça-feira do duplo homicídio. Ele que teria efetuado os disparos. Nós fizemos primeiramente a busca, pessoal. Logo de cara já encontramos uma arma de fogo com o William. E ele foi questionado do porquê dessa arma de fogo e após uma breve conversa ele acabou confirmando pra gente que ele havia participado do duplo homicídio de terça-feira e que tinha retornado ontem para terminar o serviço a mando do chefe dele. E os outros? Os outros 2 confirmaram também a participação. A mulher, ela confirma que ela dirigia o veículo para chegada deles e para participar da fuga também. E o terceiro elemento, o Jarderson, ele estava no veículo que era ele que fazia o apontamento, ele que apontava a pessoa que deveria morrer, que já estava marcada para morrer. Durante essa ocorrência, a polícia conseguiu localizar um 4º suspeito. Ele foi identificado como Carlos César Blindar, de 27 anos. Esse homem estaria em um carro preto, aqui pelas proximidades da Praça da Saudade, dando apoio para o trio. O papel dele seria como um olheiro, informar para os bandidos o momento exato que a polícia militar chegasse aqui no local. Com ele, os policiais apreenderam aproximadamente R$3.000. Esse valor teria sido repassado pelo mandante do duplo homicídio. Na ocasião, durante a busca pessoal, nós localizamos uma chave de veículo, uma chave a mais de um veículo. Foi questionado de qual veículo era e eles acabaram confirmando que esse veículo encontrava-se nas proximidades e que seria o outro veículo utilizado para fuga. De imediato, a minha equipe fez buscas pelo local, nas proximidades da praça mesmo, e localizamos o veículo com um outro cidadão nas proximidades, que ao avistar a viatura ele ficou muito nervoso. Foi feita uma busca pessoal, foi feita a abordagem, foi feita uma revista nele. Com ele foram encontradas algumas porções de entorpecente e uma quantia em dinheiro, cerca de R$200. Pegamos a chave do veículo, abrimos o veículo e na busca veicular encontramos o restante do material, mais munições de calibre 380, que seria utilizado no crime, e o restante do dinheiro, que perfazia um total de R$3.000. Foi questionado a ele a situação do dinheiro e ele confirmou que era parte do valor que eles tinham recebido para cometer o crime.
O duplo homicídio. O duplo homicídio e o homicídio que eles iriam cometer também ontem à noite, do qual nós conseguimos impedir. Anne Kaline, Janderson Ferreira e Carlos César foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Já o William Rabelo foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos sobre o duplo homicídio. Eles chegaram a informar a motivação do duplo homicídio é por conta da disputa do tráfico de drogas ali naquela região da Praça da Saudade. O que eles informaram a mais para a Polícia Militar? Exatamente isso. Eles informaram que é briga por pontos de tráfico de drogas ali na área da Praça da Saudade. E é uma briga de facção, uma briga entre eles e acabou gerando esse tipo de crime que está acontecendo, que estava acontecendo na Praça da Saudade. O nosso procedimento ali ele vai permanecer. É claro que agora vai haver uma intensificação maior por conta do ocorrido, mas a gente garante à população aí amazonense, a população aqui do centro, que eles podem ficar tranquilos que na Praça da Saudade não vai faltar policiamento. E no fim da tarde de ontem, o ônibus da linha 351 da empresa Líder colidiu com uma palmeira no bairro Parque das Laranjeiras. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo trafegava em baixa velocidade por uma das vias principais da área quando um carro de passeio acessou a rua em alta velocidade e avançou pela contramão. Para não colidir com o veículo, o coletivo desviou para a calçada. 2 passageiras ficaram feridas, entre elas uma grávida no 9º mês de gestação, e foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar o tráfego, que ficou complicado. E o empresário Domingos Lima, conhecido como Dedão, dono do restaurante Picanha Mania, morreu em um grave acidente de trânsito na noite de ontem, na Avenida Natan Xavier, na zona norte de Manaus. Segundo as informações preliminares, o empresário, que tinha como hobby participar de campeonatos de arrancadas, estaria em alta velocidade quando perdeu o controle da direção do veículo e acabou batendo em uma mureta de concreto. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. E já a gente volta com as informações sobre o processo seletivo do interior da Universidade Federal do Amazonas. As inscrições começam hoje. E no roteiro do dia, o famoso e delicioso churrasquinho. O petisco saiu das banquinhas da rua e ganhou novas versões nos restaurantes. Essa iguaria ganhou diversas adaptações e hoje tem de todo tipo. Tem de carne, de peixe, de frango, frutas, vegetariano e por aí vai.